Olá, meus amigos! Hoje vamos falar sobre missionários e missões. Começaremos esta série com um personagem muito conhecido e com uma vida dedicada, mesmo diante dos perigos, a levar a palavra de Deus para quem precisava. Então vamos à vinheta e em seguida iniciamos nossa jornada de hoje. Anna van der Bell era o seu nome de nascimento, mas ficou conhecido como Irmão André pelo mundo afora, e é assim que vou me referir a ele. Irmão André nasceu em um pequeno vilarejo na Holanda em 11 de maio de 1928 e faleceu em 27 de setembro de 2022, aos 94 anos. Em seu livro O Contrabandista de Deus, escrito por John e Elizabeth Sherrill, jornalistas cristãos, sob a orientação do irmão André, ele nos conta que uma de suas principais brincadeiras quando criança era de agente secreto. Talvez por influência dos fatos ocorridos no seu período infantil durante a Segunda Guerra, ao tomar conhecimento de tantos atos praticados pela resistência holandesa à ocupação do território, sendo que algumas dessas ações prejudicavam não apenas os invasores, mas também a população. Especialmente ele relata que um dos atos praticados por aqueles rebeldes era a destruição de alguns dos diques de contenção do mar em algumas regiões para que as terras fossem alagadas, impedindo ou atrasando o avanço dos alemães pelo território. Entretanto, isso também fazia com que casas fossem inundadas, obrigando a população a se refugiar em casa de amigos ou vizinhos. Esses fatos descritos por ele, por consequência, ele fez com que ele fosse descrito como o James Bond dos clérigos, nos diz Ruth Tucker no seu livro Missões até os Confins da Terra, ao falar sobre o irmão André. Sua vida como adulto não esteve distante deste modelo, não pela personalidade do personagem, mas pelas situações que ele enfrentou e os riscos de vida, de prisão, etc. Sua família era muito religiosa, evangélica, muito pobre. Sua mãe doente, seu pai um ferreiro que dava duro em seu trabalho, malhando ferro incandescente com seu martelo sobre a bigorna. Frequentavam a igreja todos os domingos. Entretanto, o irmão André, embora acompanhasse a família nos cultos, não via sentido naquilo e só se converteu quando já adulto. Ele passa toda a sua infância e parte da adolescência na Holanda, até que aos 17 anos alista-se no exército voluntariamente para lutar contra os indonésios, que rebelaram-se contra o domínio da Holanda sobre seu território, declarando a sua independência em agosto de 45, o que ensejou o início de uma guerra ainda em 45, que durou até 49, quando finalmente a independência daquele país foi reconhecida pelo governo dos seus antigos colonizadores, ou seja, os holandeses. Ruth Tucker cita em seu livro uma fala do irmão André, e ele mesmo relata esse fato no seu livro O Contrabandista de Deus, dizendo, abre aspas, tornei-me famoso entre as tropas holandesas devido à minha louca coragem no campo de batalha. Comprei um chapéu de palha amarelo, forte, e o usava em combate. Ele era um desafio e um convite. Aqui estou, dizia, atirem. Bem, o inimigo atendeu seu desafio, e o irmão André foi ferido gravemente por uma bala no tornozelo direito, tendo corrido o risco de amputação do membro, o que felizmente não foi necessário, até que foi encaminhado em um navio hospital de volta para casa. Junto, obviamente, com outros combatentes que tinham sido feridos após 2 anos de luta. Durante sua hospitalização, que durou meses, e recuperação parcial, porque ele ficou com sequelas daquele incidente,
pois não conseguia andar direito, apenas apoiado em uma bengala, e mesmo assim, por curtos espaços e enfrentando dores atrozes, ele fez algo que ele não costumava fazer antes. Enquanto internado, passou dias lendo a Bíblia que havia sido dada por sua mãe antes de embarcar para a guerra. Isso foi o princípio da sua mudança. E em 1950, após um período de intenso estudo da Bíblia, ele converteu-se e decidiu estudar. Foi para Londres para aprender inglês e em seguida para Glasgow, na Escócia, para estudar na Cruzada de Evangelização Mundial, em inglês a Worldwide Evangelization Crusade, e foi diplomado em 1955. Ele queria ser missionário em países da Cortina de Ferro, sob o domínio da antiga União Soviética, mas segundo Rudd Tucker, a Cruzada de Evangelização Mundial não tinha um ministério nesses países da Europa Oriental. Ela ainda nos diz que, aspas, diferentemente de outros evangelistas que procuram evangelizar por atos humanitários, e ela cita como exemplo Madre Teresa de Calcutá, o irmão André preferia uma abordagem mais combativa. Realmente, o irmão André era mais combativo e gostava de correr riscos e havia decidido atuar nesses locais. Assim, ficou sabendo sobre a realização do Festival da Juventude em Varsóvia, na Polônia, que tinha por objetivo persuadir os jovens ocidentais a conhecer o que o socialismo poderia lhes oferecer, ou seja, propaganda política. E ele viu a oportunidade de ministrar em um país esquecido, digamos assim, pelo Ocidente. Imaginem só a Polônia sob o domínio férreo da União Soviética. Ele queria também conhecer como viviam os cristãos naqueles países. Foi, voltou, e isso gerou diversos convites para palestras na própria Holanda, e assim sentiu-se motivado a conhecer outros países da Europa Oriental dominados pelo comunismo russo. Em sua visita subsequente à Tchecoslováquia, impressionou-se com a escassez de Bíblias, devido às rígidas restrições à religião. Isso repetiu-se em Belgrado, na Iugoslávia, quando soube que na reunião religiosa em que estava participando, apenas 7 Bíblias estavam disponíveis. Esse fato o fez orar a Deus, conforme seu relato no livro de Rudd Tucker. Aspas, naquela noite, prometi a Deus que sempre que pudesse pôr as mãos em uma Bíblia, eu a levaria àqueles seus filhos por trás do muro construído pelos homens. Como compraria as Bíblias? Como as faria entrar? Não sabia. Só sabia que as levaria para a Iugoslávia, para a Tchecoslováquia e para qualquer outro país onde Deus abrisse suficientemente a porta para que eu pudesse me esgueirar através dela. Durante 15 anos, com a ajuda de pessoas recrutadas para ajudá-lo nesses locais, ele contrabandeou Bíblias e, surpreendentemente, poucas prisões. Entretanto, com a publicação do seu livro, O Contrabandista de Deus, sua fama, por um lado, ajudou a conseguir mais donativos por parte dos cristãos do Ocidente, porém, também serviu de alerta às autoridades comunistas. Irmão André tornou-se um homem marcado, o que fez com que tivesse quase que interromper definitivamente suas viagens pelos países da Europa Oriental. Em 1968, no mesmo dia em que as tropas russas entraram na Tchecoslováquia, em 20 de agosto de 68, para dominá-la, o irmão André encheu a sua caminhonete de Bíblias e dirigiu-se à fronteira. E ele relata: eu não precisava de uma reunião de oração para dizer-me o que fazer. Pensei que se os russos vinham encontrar-se comigo a meio do caminho, seria melhor partir imediatamente. Havia tanta confusão na fronteira que os soldados da patrulha fizeram um sinal para que eu passasse sem pedir para vistoriar meus documentos nem o veículo. E Rudd Tucker continua o relato no seu livro, dizendo:
Na viagem para Praga, ele encontrou 2 divisões do exército russo, mas conseguiu prosseguir sem ser detido. Chegou a Praga, foi convidado a falar em uma igreja e, com lágrimas pela sua presença, o povo do local agradeceu a sua presença, indo em seguida ele e mais um grupo de cristãos tchecos para as ruas distribuir folhetos e bíblias, que eram recebidas pelo povo como pão dado a famintos. As autoridades estavam muito ocupadas com a invasão russa para se preocupar em prendê-los. O irmão André foi fundador de uma agência missionária que existe ainda hoje, tem uma filial, digamos assim, no Brasil, chamada Portas Abertas. Cito essa agência e o irmão André porque em vídeos futuros eu vou me basear em informações de relatórios anuais que essa agência publica, com dados e informações sobre a perseguição de cristãos pelo mundo afora. Ele fez a sua primeira visita à China em 1965 e percebeu o mesmo problema observado na Europa Oriental, a falta de Bíblias. Após a queda de Saigon em 1976, que marcou o domínio das forças comunistas no Vietnã do Sul, a atenção do Portas Abertas, que havia sido fundado em 1955, volta-se para essa região e dá espaço para que a operação mais divulgada e controversa de contrabando de Bíblias, isso segundo as palavras de Ruth Tucker, ocorresse na China. Ela ocorreu no outono de 1981 e foi batizada de Operação Pérola. Segundo a revista Time, a maior operação desse tipo na história da China. Ela foi chefiada por um ex-fuzileiro naval e executada com precisão militar. 200 toneladas de Bíblias embaladas em recipientes à prova d'água embarcaram dos Estados Unidos para Hong Kong e então foram transportadas de balsa para Swaton, no sudoeste da China. A tripulação da balsa chegou a achar que o plano havia sido descoberto pelas autoridades, mas conseguiram desembarcar a carga sem incidentes. Em seguida, um pequeno relato que consta no site eismeaqui.com.br, feito por um dos tripulantes do barco chamado Terry Madison. Diz ele, aspas, a escuridão era total e o mar estava calmo. Essa era a condição ideal para o desembarque dos 232 fardos de Bíblias que foram jogados ao mar e 3 barcos menores puxaram rumo à praia. Minha lembrança favorita da viagem foi a noite da entrega. Os cristãos chineses nadavam até a água chegar à altura do peito para receber os pacotes. Adoraríamos estar na praia para poder abraçá-los ou falar com eles. O Senhor estava supervisionando os bastidores e, apesar de alguns momentos realmente difíceis, o Senhor estava lá para tudo, diz Terry. Ruth Tucker complementa a informação dizendo que 4 horas após a partida da balsa, as autoridades chegaram à praia e centenas de cristãos chineses que ajudaram na operação foram presos, mas mais da metade das Bíblias foram entregues à população. Essa é uma pequena parte das histórias que são contadas no livro Missões até os Confins da Terra, de Ruth Tucker, e em especial do livro autobiográfico O Contrabandista de Deus, de Irmão André, escrito por John e Elizabeth Sherrill. Dessa forma, esse vídeo passa a ser ao mesmo tempo da série Missionários e Missões, mas também da série Livros Edificantes desse canal. E eu recomendo fortemente esse livro, O Contrabandista de Deus. Nesse pequeno esboço, nós vemos a atuação de Deus na vida dos seus servos, capacitando-os, dando-lhes coragem, sabedoria, fechando os olhos de guardas de fronteira, instalando a desordem e o caos para que eles pudessem entregar Bíblias ao povo, atrasando forças policiais para que a carga pudesse chegar ao local do seu destino.
É o poder de Deus atuando na vida e na história de pessoas, de países, de governos, ao levantar servos que, independentemente de perigo e de privação, se dispõem a fazer o trabalho para o qual fomos comissionados. Mateus 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esses fatos observados por nós hoje, nesse vídeo, que ocorreram há mais de 50 anos atrás em uma realidade político-social tão diferente da que nós vivíamos na mesma época aqui no Brasil, pode nos parecer apenas histórias ficcionais. Tudo isso porque, pela graça de Deus, ainda gozamos de liberdade de posse, de leitura e pregação da palavra, embora já observemos no horizonte, do alto da nossa torre de vigia, os primeiros sinais de perigo. Entretanto, Cristo já nos alertou disto em Mateus 10, 21 e 22, nos dizendo: um irmão entregará à morte seu irmão, e o pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais e lhes causarão a morte. E por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Nós não sabemos quando esses perigos chegarão a nós, como já chegaram para tantos irmãos pelo mundo afora. Mas Cristo nos diz que chegará esse dia. Que Deus nos fortaleça e nos dê coragem para continuarmos no caminho correto, seguindo o exemplo deste irmão de fé. Que Ele nos abençoe e até o próximo vídeo, se Ele assim permitir.